Olá, pessoal. Todos os líderes cristãos de todo o mundo que estão se esforçando pelo Evangelho. Deus nos deu esse momento para unir os nossos corações e podermos compartilhar o nosso coração, e descobrindo o coração de Deus e o coração de Deus entrando em nós. E não mais sendo conduzidos pelos nossos desejos e prazeres da carne, mas sendo conduzidos pelo Espírito de Deus, podermos pregar o Evangelho através disso é muito gratificante. E agora já estamos quase em dezembro de 2020. E 2020, na minha vida, em muitos países do mundo, receberam a graça sem fazermos nada. E através do CLF, poder compartilhar a palavra com todos vocês que estão se esforçando pelo Evangelho é uma grande honra para mim. Se a palavra de Deus entrar exatamente como ela é nos seus corações, e essa palavra conduzir os seus corações, coisas incríveis vão acontecer. Por isso, Deus não nos deu a lei para viver assim ou assado. Mas, dentro da Bíblia, Deus nos deu o coração dele. Em Hebreus 17, fala assim, que na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Porque os mandamentos foram escritos nas tábuas de pedra. Mas a lei do Espírito Santo foi escrita no nosso coração. E se o coração de Jesus entrar no nosso coração e nos conduzir, então Jesus deu o seu nome para nós. E nós recebemos o nome de Jesus. Faça no nome de Jesus. Ore em nome de Jesus. No nome de Jesus. Por que Jesus nos deu o seu nome? Nos dando o nome de Jesus no nosso coração. Assim podemos fazer o trabalho pelo coração de Jesus. E hoje nós temos esse momento precioso. Esse primeiro momento eu quero falar sobre o 2 Reis, capítulo 5, sobre o comandante Naamã. Hoje nós vamos ler um pouco longo. Vamos ler do versículo 1 ao 14. Então, como vamos ler em coreano e inglês, vai ser o dobro de tempo. Muito obrigado ao pastor Joseph por traduzir para mim. Eu não sei se vocês estão vendo bem a tela. Então vamos ler. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra.
brought the letter to the king of Israel, saying, Now when this letter is come unto thee, behold, I have therewith sent Naaman my servant to thee, that thou mayest recover him of his leprosy. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram pretexto para romper comigo. And it came to pass, when the king of Israel had read the letter, that he rent his clothes and said, Am I God to kill and to make alive, that this man doth send unto me to recover a man of his leprosy? Wherefore consider, I pray you, and see how he seeketh a quarrel. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. And it was so, when Elisha the man of God had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, Wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. And also Naaman came with his horses and with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. And Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, movaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. And said, Behold, I thought, he will surely come out to me and stand, and call on the name of the Lord his God, and strike his hand over the place, and recover the Não são, leper. porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Are not Abana and Pharpar, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? May I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a rage. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. And his servants came near and spake unto him and said, My father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it? How much rather then, when he saith to thee, Wash and be clean? 나만이 이에 내려가서 그 하나님의 사람의 말씀대로 Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Jordan, according to the saying of the man of God. And his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. Nós lemos até o versículo 14. Muito obrigado. Thank you. 제가 한 번은 Uma vez eu estava indo para os Estados Unidos. 비행기를 타고 Eu peguei o avião e estava indo para os Estados Unidos. 서울에서 뉴욕까지 E como de Seul até Nova York demora, Long time. 이제 그 비행기의 조종사를 disseram que uma vez eles trocariam um piloto durante o trajeto. 교대하는 조종사가 지나가 E o piloto estava passando por mim e me viu. 저에게 이야기했죠. 죄송하지만 E ele falou para mim: Com licença, o senhor é o senhor Oxupark? Sim, sou eu. Yes, I am. 제가 Ai, pastor, eu li o seu livro. Read your books. 혹시 괜찮으시면 조종사가 Se estiver tudo bem para você, você poderia vir até a cabine do piloto e conversar comigo? E eu fui para a cabine do piloto. 보잉 747 Era o Boeing 745. Era um grande avião. 이제 조종사 E tem o assento do piloto e do copiloto. 예기석 줄인 E tinham 2 assentos de reserva atrás. E eu sentei no assento de reserva. E ele me explicou sobre o avião. Pastor, o senhor nunca viu uma aurora, né? Aurora. 이 항로의 이 계절에만 Somente nesse voo, nessa estação, você pode ver a aurora. E ele apagou todas as luzes da cabine e me mostrou a aurora. Eu vi, nossa, é a aurora. E ele me falou. He was saying was, 조종석에는 조종사가 Ele disse que na cabine de piloto tem 2 pilotos. 한 사람은 이제 실제 Um, de fato, está pilotando. 또 하나는 컴퓨터가 E o outro é o computador que está pilotando. which is piloting. 비행기의 Se você colocar o programa no computador, 비행기가 활주로에 뜨고 até o avião decolar, From the
É o piloto que segura o stick e controla o avião. Mas uma vez que chega numa certa altura, falou que desliga a luz do cinto de segurança. 이제 조종사가 스틱을 E a partir desse momento, o piloto passa o stick pro When the pilot hands computador. to the computer. 컴퓨터가 이제 그 비행기를 조종 E a partir desse momento é o computador que pilota o avião, 뉴욕이나 ou vai para Nova York, Los Angeles ou Frankfurt. Diz que esse voo segue esse trajeto. Los Angeles or Frankfurt or wherever. 그냥 조종사는 컴퓨터 프로그램을 내놓고 Então, só do piloto colocar o programa no computador, Computer, 프로그램이 이제 비행기 센서에서 앞바람 속도, 뒷바람 속도 o avião calcula o vento da cabeça, da cauda, e leva o avião até Nova York. 다시 이야기하겠죠. 자, 안전벨트 사인을 안전벨트를 E quando aparece novamente a luzinha do cinto de segurança, turns back on. 그때 이제 조종 nesse momento é o piloto novamente que pega o stick e começa a pilotar o avião. Stick and then lands the plane. 만일에 여러분 우리 마음에도 그런 컴퓨터 넣어놓은 E se esse tipo de computador fosse instalado no nosso coração, 천국 갈수 있도록 seria muito bom nós automaticamente podermos ir para o céu. 그 히브리 10장 Mas em Hebreus 10:17 está escrito: 내 법을 저희 마음에 na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. 저희 생각에 기록. No versículo 16, desculpa. Excuse me, for I will put my law in their hearts and in their minds will I write them. 이제 그 예수님의 그 법을 우리 마음에 Jesus colocou essa lei no nosso coração. Se ele colocou essa lei no nosso coração, Hearts and into our thoughts. 여러분 이제는 예수님의 마음이 우리 마음에 isso quer dizer que agora o coração de Jesus é quem vai nos conduzir. Jesus will be leading us. 이걸 먼저 시작한 Mas quem começou isso foi Satanás. Satan who started doing such things first. 사탄이 우리 속에 사탄의 Se Satanás coloca o seu coração dentro de nós, Satan into us. 이제 그 사탄의 마음 esse coração de Satanás começa a nos arrastar. Part of Satan that is leading us. 우리가 참 오랜 세월 동안 Por isso, por muito tempo, sendo conduzido por Satanás, Satan. 악하고 더럽고 하는 그 vivendo 살다가 por muito tempo sendo mal contra Deus, 예수님의 그 마음이 히브리 10장 assim como a palavra de Hebreus 10:16, When the heart of Jesus. se o coração de Jesus entrar no nosso coração, Our hearts. 여러분 내가 뭐 eu tenho que parar de beber, tenho que parar de mentir, eu tenho que ficar indo no culto dos domingos. Oh, I better not drink. Oh, I better not lie. I better go to church. Mesmo que você não se esforce para isso, For that, 예수님의 마음이 se o coração de Jesus começar a nos conduzir, Jesus begins to lead you. 여러분 예수님과 한 마음이 você começa a ter um coração com o de Jesus. One heart with Jesus. Desde então, 내가 성경을 읽는 quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, eu vou enxergar tudo de uma forma diferente. Then when you read the Bible or when you pray, you get to see it with a whole new heart. Desde criança eu frequentei a igreja. Church from a young age. 그래서 뭐 Por isso eu me esforcei para cumprir os 10 mandamentos. Ten Commandments. E eu tentei muitas coisas diferentes. Mas quando eu fiquei com 15, 16 anos, eu comecei a cair no pecado, mentindo, roubando. I lied, I stole. That was how I lived. 풀어달라고 막 E eu me esforcei para não viver dessa forma, mas eu fracassei. 1962 Em 1962, 62. aconteceu uma grande coisa na minha vida. 기술 하사원은 그 Eu me inscrevi para entrar na escola vocacional militar, 거기에 mas eu fui rejeitado por causa do meu dente frontal ser quebrado. 그때 그 기술 하사원 굉장히 많은 Naquele tempo eu tinha muito plano de entrar nessa escola militar. For the military, vocational military. E eu pedi para o dentista militar me ajudar. E ele falou friamente para mim: Boldly said, se fosse o seu dente de trás, eu te ajudaria. Mas como eu posso te ajudar sendo o seu dente da frente? can't let that go. 저는 그때까지 한 5개 Até aquele tempo eu tinha feito 5 planos, 5 different plans. porque o interior era muito pobre. For living in the countryside. Então, para fugir dessa vida difícil, eu me esforcei, Strained and mas não strained, deu. but I failed. 그래서 이제 제가 그 Mas eu quis entrar nessa escola vocacional militar. Military. E meu pensamento foi demolido.
fracassou, isso fracassou, isso fracassou, e até isso fracassou. E eu caí na desesperança. Então, naquele tempo, eu pensei o quê? Then what I thought of was, 내가 아까 이 생각도 못 Com o meu pensamento, eu somente vou fracassar. fail. Eu pensava que eu era uma pessoa boa. 내 생각을 Mas tudo que eu faço seguindo o meu pensamento dá errado. Então eu li a Bíblia The Bible, 말씀을 내 생각. e eu comecei a jogar fora meu pensamento diante da palavra. 그 10월 달에 내가 E no mês de outubro, quando eu li a Bíblia, eu descobri algo incrível. I discovered something amazing. Se eu der um exemplo sobre a Bíblia, The Bible, 안식일을 está escrito: santifica o sábado. Sabbath holy. Mas sábado eu quero passear. Sabbath, I want to go out and play. Eu quero beber. Or I want to go out and drink. Então essas duas coisas vão colidir. Right? 근데 제가 그때 내가 가진 성경하고 내 생각하고 성경하고 E eu descobri um ponto diferente do meu pensamento e da Bíblia, The Bible and my diante da Bíblia. 저는 그때 지옥 간다고 Naquele tempo eu acreditava piamente que eu ia para o inferno, porque eu fiz tantas coisas más, porque eu menti. had lied. Mas o incrível But the amazing thing is, 성경은 나에게 é que a Bíblia estava falando uma coisa diferente. telling me otherwise. Eu li Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. For all have sinned and come short of the glory of God. 분명히 23절에 죄를 범했고 Com certeza, no versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas quando eu li o versículo 24, 모든 사람이 está falando It says all todos. 예수님이 없고 Aqui não tem Jesus no versículo 23. 이란 단어는 Tem a palavra glória de Deus. God 하나님의 영광은 나에게 Mas está falando que a glória de Deus está longe de mim. away from me. 난죄 때문에 E por causa do pecado eu não posso alcançar a Deus. That could not reach the glory of God because of 이게 내 sin. 자신의 모양 Está mostrando exatamente a minha imagem diante de Deus. I am. Eu decorei o versículo 23. 모든 죄를 지어 Porque eu pequei, então eu sabia disso. 그날 처음으로 Mas pela primeira vez eu li o versículo 24. I got to read verse 24. E sabe o que é incrível? And the amazing thing of verse 24, Está falando sendo justificado. justified. Nossa, ser justificado. Mas eu tenho tanto pecado. I have so many sins Eu sou sujo. and I'm dirty. Como eu posso ser justificado? Não, eu sou pecador. Eu sou sujo. Eu sou mentiroso. Eu roubei. I've committed theft. Mas aqui está falando sendo justificado. Por quê? Why? Porque Deus disse que eu fui justificado. Justified. Deus falou que eu sou justificado? Justified? Deus falou que eu sou justificado? Então quer dizer que eu sou justificado? Eu sou justo. I'm righteous. Mas o importante aqui é sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Porque Jesus perdoou meu pecado, porque Jesus lavou meu pecado, eu fui justificado. É o mesmo eu, It's still the same me. mas o meu pensamento agora mudou. Completely changed. É o mesmo eu, It's still the same me. mas quando eu leio a Bíblia, The Bible, quando eu vejo a lei, eu cometo pecado. Realmente eu sou uma pessoa suja e má. Mas o que é isso? Isso é a palavra de Deus. Ele está falando que eu sou justificado. justified. Por mais que eu visse, realmente eu fui justificado. Justified. Pela graça de Deus. Grace of God. 자, 내 속에 지금까지 한 번도 가져보지 못했던 생각이 Até então, a palavra que eu nunca tinha imaginado entrou no meu coração. O que a Bíblia diz? Was the Bible saying? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Come short of the glory of God. Por muito tempo eu frequentei a igreja I went to go e eu li o livro de Romanos várias vezes. E eu conhecia muito bem o versículo 23, porque era exatamente a minha situação. Mas o versículo 24 era muito diferente de mim, era muito distante de mim, não tinha nada a ver comigo ser justificado. Mas naquele dia, but that day, eu li o versículo de 23, 24, mas o 24 não entrou no meu coração. Mas naquele dia, day, o 24 entrou no meu coração. 24
entered my heart. sendo justificado. Porque pela redenção que há em Cristo Jesus, Jesus foi crucificado pelo meu pecado e lavou meu pecado, por isso eu fui justificado. Therefore, I am justified. Então quem está correto? O meu pensamento está correto? Ou a palavra de Deus está correta? The word of God right. 오늘 저는 Hoje eu quero falar sobre a palavra do comandante Naamã. No coração do comandante Naamã, Heart of Captain Naaman, eu não sei quando ele ficou leproso, from when he got leprosy, mas ele ficou leproso. he got leprosy. E como a lepra ficou cada vez pior, And worse. 이제 문둥대에서 손가락이 뼈가 맞아야 돼. então quando você fica com lepra, o músculo do dedo fica enrijecido e aí ele não consegue nem segurar uma faca. Ele não conseguia mais segurar uma espada como antigamente. E um dia o pus da sua ferida começou a sair e ele ficou leproso. 그래서 저는 정말 전쟁을 잘해서 나라 E porque ele lutava bem, ele salvou o seu país. Save this country. 왕도 무시하지 못하는 Ele se tornou um comandante que nem o rei podia desprezá-lo. 나를 여러 번 위기에서 건져내. Ele era um comandante muito poderoso que salvou o seu país várias vezes do perigo. 근데 그는 Mas ele estava preso à sua lepra. Tied down to leprosy. 어느 날 그 집에 Um dia, tinha uma menina que foi levada cativa da guerra. At his home, 계집 아이가 E essa menina falou, the maidservant speaks. 이게 제발 포로로 와서 나만 porque ela foi levada cativa, ela estava servindo a esposa de Naamã. She was serving Naaman's wife. 조용히 나만 Ela falou silenciosamente para a esposa de Naamã: Naaman's wife. 사모님 Senhora, eu tenho uma coisa para te falar. O quê? What is it? É sobre o capitão, o comandante. O quê? O comandante? Captain. Tá, pode falar. Tell me. Eu quero falar sobre a doença do comandante. O quê? What? Tá, pode falar. All right, go ahead. 사모님 우리나라에 사마리아 Senhora, no meu país, em Samaria, Samaria. tem o servo precioso de Deus que é o Elias. É, Eliseu. 장군이 그이 가면 됩니다. Se o comandante for para lá, ele pode ser curado da sua lepra. 나만의 한쪽은 Por um lado, ela ficou feliz em escutar isso. Mas por outro lado, ela pensou: isso não faz sentido. 우리가 문제같이 얼마 A gente tentou tanto ser curado dessa lepra, não adianta. Esse profeta pode fazer isso mesmo? Mas ela era uma menina levada cativa, mas ela explicou exatamente. E eu acho que ela deve ter perguntado: ele já curou algum leproso? Ever healed leprosy before? Não, senhora, eu acho que não. So, madam. Mas eu tenho certeza que ele pode. Porque ele até ressuscitou um morto. 근데 이 아가씨 말 Mas ela começou a acreditar nas palavras daquela menina levada cativa. 이 나만의 아내가 남편이 Porque o Naamã estava com lepra e a esposa viu que ele estava cada vez piorando. Ele era um comandante famoso, tinha poder, tinha dinheiro. Money. Ele tinha todas as coisas. They had everything. 문둥이 그 모든 Mas essa lepra estava conduzindo todas as coisas para desesperança e tristeza. To despair and sadness. Estava piorando, daqui a pouco todo mundo vai descobrir, e ele vai ter que sair, ele vai ser expulso. Ai, como eu vou viver sem ele? 근데 이제 Mas escutando o que a menina falou, por mais que ela pensasse, How much she thinks about it, mesmo que pensasse o contrário, they switched positions and thought about it. 대종이 확실히 se essa menina cativa não tivesse certeza, ela não falaria. Not have assurance, she would not even 만약에 have brought it 장군이 up. 사마리아 문둥이 안 나와서 오면 Porque se ele fosse até Samaria e não fosse curado da doença, então ela teria um problema. Mas a menina tinha tanta certeza disso. Quando ela veio cativa, As a captive, 하는 마음에 no coração dela tinha sofrimento e tinha conflito. Mas eu acredito em Deus. believe in
Por que que eu fui presa e vim parar aqui? Até quando eu tenho que ser escrava aqui? Tô com saudade da minha família. Eu tô com saudade da minha mãe. Eu tô com saudade dos meus irmãos. Até quando eu tenho que ficar servindo numa casa de um leproso? E se eu pegar lepra? Dentro do coração dessa menina, muitos pensamentos escuros entraram. Mas um dia essa menina pensou: ah, o comandante ele é leproso. Se ele se encontrar com o profeta Eliseu, ele vai ser curado da doença. Ah, por isso que Deus me fez vir cativa para essa casa. Ah, se o capitão for curado da lepra, então essa casa vai ser salva. Então a felicidade vai encher essa casa e a tristeza vai embora. E os soldados debaixo dele vão receber salvação. E tudo vai mudar. Ah, por isso Deus me mandou para cá. Desde então, as trevas saíram do coração daquela menina e a luz começou a entrar. Do rosto daquela esposa do Naamã, que só tinha a escuridão, começou a iluminar. E um dia, depois que o marido voltou do trabalho, ela conversou com ele. Eu queria te falar uma coisa, querido. E se hoje eu puder falar silenciosamente com você. Realmente, nesse mundo não existe um comandante tão poderoso como você. Mas você tem um problema. Você é doente. Pessoal, o incrível é que eu não sei se você vai acreditar. Mas tem um caminho em que você não precisa mais ser leproso. O que você está falando? Vai direto ao ponto. Não é nada difícil. Tem uma menina que veio como serva para nossa casa e ela me falou que em Samaria tem um servo de Deus chamado Eliseu. O quê? Eliseu? Ah, eu acho que eu já escutei falar sobre ele. Ele é famoso. Se você for até ele, ele vai te curar da lepra. No coração do comandante Naamã, que sempre estava cheio de trevas por causa da lepra, entrou a luz. Será que eu vou poder ser curado? Se isso realmente puder acontecer, ai, quão bom vai ser. E agora entrou a esperança no coração dele que ele não tinha de poder ser curado da lepra. Pessoal, isso é uma história do comandante Naamã que aconteceu há milhares de anos atrás. Mas eu não quero que a sua cabeça fique confusa. Mas essa história combina com vocês também. Por isso está escrito na Bíblia. A Bíblia representa a lepra como pecado. E se o comandante Naamã foi curado da lepra, assim como o comandante Naamã se livrou da lepra, nós também podemos nos libertar do pecado. Então eu vou direto ao ponto. Vamos acelerar. E aí o comandante foi para Samaria. E ele se encontrou com o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu falou: vai e mergulha 7 vezes no rio Jordão. E a sua carne vai ficar limpa. Mas quando ele escutou isso, o quê? Rio Jordão? Só me lavar 7 vezes? Tá, já volto. É longe daqui o Rio Jordão? Vai, vamos lá pro Rio Jordão. É muito simples.
장군의 마음 안에 하나님의 마음 Mas no coração do comandante entrou um pensamento diferente da palavra de Deus. God entered his heart. Eu acho que isso é um exagero. Eu sou um comandante. 이스라엘 나라 다 중에 Com uma mão eu posso tremer todo Israel. 당강에 해서 Você está me falando para me lavar no Rio Jordão? 우리나라 다메섹에 가면 Se eu for para Damasco, no meu país, tem rios melhores. 나는 와서 정말 차로 대접하고 막 이렇게 해서 Eu pensei que você ia me receber, e do seu lugar ia balançar a mão, ia me curar da lepra. 불비하기 때문에 Mas o tratamento que ele recebeu era muito baixo, então o comandante ficou bravo. E ele queria voltar para Damasco. He wanted to go back to Damascus. 그때 E nesse momento vieram os servos. Then his servants came to him. Sim, meu pai. Father, Por quê? Os servos viram que tinha alguma coisa de errado. 뭐 전쟁에 가서 계획할 때 아주 Porque o capitão, ele, na batalha, ele era uma pessoa muito objetiva. 이 부분에 Mas por que que ele tá cheio de emoção agora? Por que que ele tá bravo? why is he all angry? E eles foram até o comandante e falaram: meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não a farias? Something great, wouldn't you have done it? 씻었겠거든 뭐 Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Isso é fácil e ainda tá calor. And the weather is hot. 그래서 나만의 그 건 E o comandante, escutando essa palavra, desistiu de ir para Damasco e foi para o Rio Jordão. Went to River Jordan. 하나님의 E conforme a palavra do profeta, o homem de Deus, God, 7번 ele se lavou 7 vezes no rio. 7 times into the water. E na 7ª vez que ele mergulhou e se levantou, Time he went into the water and came back up, ele não conseguiu abrir seus olhos. didn't open his eyes. Já estou curado? Am I all healed? Sim, comandante! Sim, você está curado! Yes, Captain, you are completely healed. Ele não conseguia acreditar. Ele não conseguia acreditar. E ele abriu os olhos. Ai, eu tô curado! Ai, eu tô curado! Ele ficou tão surpreso. So amazing. Essa história This story é uma história que está em 2 Reis, capítulo 5. in 2 Kings chapter 5 in the Old Testament. 이제 이런 이야기는 그냥 하나의 Isso é uma história real, And so this is a story, something that actually happened. 성경은 하나님께서 우리 마음을 mas Deus escreveu essa palavra na Bíblia para refletir o nosso coração. Show us our heart. Embora vocês vivam a sua vida, Even though you live your life, 여러분의 마음에서 일어나 embora vocês vivam a sua vida conforme seu pensamento, 마음이 왜 이런 생각 mas por que eu penso assim? thoughts in my 왜 heart. 여러분 이렇게 막 하나님을 이런 Por que o seu coração por Deus não some assim? Por que tem um coração irado? Por que você está furioso? Por que você briga com a sua esposa? Fight with your wife. 그런 것들 Dentro dessas coisas, Inside of such things, 우리가 알지 못한 많은 영 existe um mundo espiritual que nós não conhecemos. are in there. 예를 들어서 마약이나 Por exemplo, as pessoas que se drogam, jogam jogos de aposta, Drugs or as pessoas que roubam, or people who steal 여러분 좀 elas são um pouco diferentes das pessoas normais. from just ordinary 저는 people. 교도소에서 10년 동안 Eu, por 10 anos, ensinei dentro dos presídios. Prisons. 그래서 그 재수하셨던 E eu conheço muito bem o coração daqueles presidiários. Very well. Quando eles roubam, And when people steal, eles têm que ter uma fé. they have to have a Que fé? what faith? Se eu fizer assim, eu não vou ser pego. That faith to trust themselves, saying, if I do it like this, I will not get caught. Mas se eles não são pegos, por que estão na prisão? Get caught, why are you in jail? 그 사람들은 As pessoas são arrastadas por um pensamento estranho. Drawn by strange thoughts. 왜냐하면은 도둑질하고 싶은 마음 Porque quando as pessoas querem roubar uma coisa, So strong, 잡힐 것 같은 생각은 자꾸 그 마음에 então esse pensamento que vai ser pego fica de lado. 안 잡힐 것 같은 Porque ele só recebe o coração de que não vai ser pego. heart that says they're not gonna get E assim acaba sendo pego. E vai para a prisão. and they go to Ah, por que eu tô na prisão? why am I in prison? Ah, é porque eu deixei a minha digital. It's because I left my fingerprints. That's why. Ai, se eu tivesse com uma luva, não seria Gloves, I pego. would not have
E depois, sabe o que ele pensa? Eu vou sair logo da prisão e vou usar uma luva e não vou ser pego. Steal again and not get caught. Eles acabam pensando dessa maneira. They have those kinds of thoughts. 근데 그 도둑질하는 사람들은 확실하게 안 잡힐 수 있다는 확실히 Mas essas pessoas que roubam, elas só têm que ter certeza que não vão ser pegas, por isso elas roubam. And then they go and steal. Mas sabe o que é incrível? 한 것은 But the very amazing thing is, As pessoas que estão na prisão the people in prison acreditam nesse pensamento. Por quê? thought Porque elas querem roubar. because they want to steal Elas não podem ser pegas. and they don't want to get caught. 그냥 안 잡힐 것 같은 Então, elas inclinam o seu coração para o caminho que não vão ser pegas. Thinking that they're not going to get Mas e as pessoas que jogam jogo de apostas? 이번에는 깔끔 Elas acham que dessa vez eu vou ganhar. Por quê? Porque elas querem apostar, elas querem ganhar. 싶으니까 They want to win. Então, elas sentem que elas vão ganhar. They're going to win. E perdem. Mal, mas dessa vez eu vou ganhar. E perde de novo. Não, mas dessa vez eu vou ganhar. Well, this time I'm going to win. E assim acabam apostando e perdem tudo. They lose all their wealth. Sabe por que que acontece isso? Why that is? Sabe, em João 8 tem a mulher surpreendida em adultério. Sabe por que que ela adulterou? Why did she commit adultery? Eu faço muitas vezes essa pergunta. As pessoas falam, porque teve coração lascívio. Não, tá errado. That's wrong. 왜 틀려? Não é porque surge coração lascívio que adultera. Committed adultery because she Não. had thoughts. 아니에요. No. Então por que adulterou? 그리고 왜 가늠했어? Then why did she commit adultery? Pode ter o coração lascívio. You can have lustful 남자나 thoughts. 여자 O homem, a mulher podem ter coração lascívio, mas não são todos que adulteram. But they don't all commit adultery. Principalmente no país de Judá, se você é pego adulterando, você morre até ser apedrejado até morrer. Porque tem coração lascívio. Quero adulterar. Surgiu esse coração. You have Aí entrou o pensamento. Se você adulterar e for pego, você vai morrer apedrejado. Ai, você perde esse coração na hora. Mas porque você pensa que vai ser apedrejado até a morte. Mas essa mulher adulterou não porque surgiu o coração lascívio. lustful heart. 이렇게 Mas se eu adulterar assim, eu não vou ser pega. Commit adultery like this, I will not get. Entendem? 이해가십니까? Do you understand? 그런 생각 Esse pensamento fez ela adulterar. Thoughts led her to commit adultery. Esse pensamento faz a pessoa cometer Those thoughts pecado. led her to commit sin. Faz a pessoa roubar. Made you steal. 정확하게 내가 도둑질하면 안 잡힐 Mas se você não tiver certeza que você não vai ser pego roubando, porque se eu for pego roubando, eu vou pra prisão. Então você não faria isso, você não teria coragem. 근데 도둑질하는 Mas a pessoa pensa, eu vou roubar assim e não vou ser pego. Se você pensar dessa maneira, então surge aquele suspense no coração. É um crime perfeito, não vou ser pego. E esses pensamentos continuamente entram. E uma vez que eles saem da prisão, voltam de novo para a prisão. Então ele quer roubar, ele quer jogar jogo de aposta, quer ganhar dinheiro. O coração dele fica cheio disso. Então agora, no coração do comandante Naamã, ele jamais poderia ser curado da lepra a vida inteira. 사마리아는 계속 Mas através daquela menina de Samaria, 묻는 게 확실히 나을 수 있다. ele teve o coração que a sua lepra foi perfeitamente curado. 그렇지 않으면 그가 Porque senão ele não iria para Samaria. 그 마음이 들어서 그는 Então com esse coração ele foi para Samaria. E indo para Samaria, o Eliseu falou o quê? 아, Vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão. E fechou a porta. Embora agora fosse um capitão, embora ele fosse um leproso, 장군에게 mas somente sendo tratado como comandante, 원기로 하는데 그렇다니. ele ficou irado de ser tratado assim. 우리가 사는 Se eu for para Damasco, onde eu vivo, tem tantos rios bons. Eu vou me lavar lá. Por que eu vou me lavar aqui? Então esse pensamento estava bloqueando a palavra de Deus. 자, 여러분들 이 신앙을 알면 Pessoal, se vocês conhecerem a vida espiritual, ela se torna tão fácil. 우리는 성경 66권이
Os 66 livros da Bíblia são todas palavras de Deus. 여러분 제가 어느 날 필리핀의 남경영 Um dia eu liguei para o pastor Nam Gyeong-yeon de Filipinas. to Pastor Nam Kyung-hyun of the Philippines. E o pastor Nam Gyeong-yeon foi o filho dele que atendeu. Deixa eu falar com o seu pai. Hey, could I speak with your father? Ai, o meu pai está internado no hospital. Father is Por quê? 왜? Ele está com dengue. because of the dengue. Mas que hospital? 병원인데 Which hospital is it? O Centro Médico de Filipinas. Medical center. E eu liguei pro Centro Médico de Filipinas e eu pedi para falar com a parte da emergência. The intensive care unit. 응급실에 E lá na parte da Intensive care unit. da UTI, eu falei que queria falar com o pastor Nam Kyung-hyun, Nam Kyung-hyun. um missionário coreano. E depois de um tempo, a esposa dele atendeu o telefone. Eu falei, alô? Quando a missionária escutou a minha voz, ela percebeu que era eu. Wife answered the phone and recognized me. Desde então, ela começou a chorar. She began to weep and wail. Pastor, o que eu faço agora? What are we supposed to do? Como que a gente tem que fazer agora? Pastor, what are we? Ela começou a chorar. And she was crying. 안경희 목사님 O pastor Nam Kyung-hyun, ele foi para a floresta pregar o evangelho. E ele dormiu uma noite e voltou para casa. Came back home and then spent one night. E todo o seu corpo estava preto, escuro. It became very, very dark. 모든 그가 혈색이라고 Normalmente eles chamam isso da cor do sangue. Blood color. 이제 얼굴이 붉지 않은 사람은 Então, a pessoa que é pálida é porque tem pouco sangue. Affects the shade of your face. Então, porque o sangue dele estava apodrecendo, ele estava ficando escuro. Beginning to rot, it was turning his body very E ele foi hospitalizado. hospitalized. 이제 병원에 입원했는데 E quando ele foi hospitalizado, falaram, não tem mais chances. dengue 피부 Porque quando você pega dengue, tem uma grande probabilidade de morrer. E o médico disse, Doctor said, esse coreano hoje vai morrer. Korean man will die this afternoon. Ele falou em Tagalog, no idioma de Filipinas. Tagalog language of the Philippines. Mas o missionário, ele sabe falar aquele idioma. Knows the language. Mas o missionário já não conseguia mais falar. Couldn't speak. Ele só o ouvido estava aberto, ele estava como morto. As good as dead. 그래서 이제 그런 E aí eu liguei But that's when I called him on the phone. e no coração da missionária, o marido já havia morrido. In his wife's heart, her husband was already dead. E eu falei, não chora. E ela continuou a chorar. But she kept on crying. Eu falei, missionária, por que que você está chorando? Você realmente quer ter motivo para chorar? 거예요. Do you really want something? Para de chorar! 하지 마세요. O pastor Nam não vai morrer. Pastor Nam will Eu not falei die. assim. That was what I said to her. E ela perguntou, será? She said, "You think so? Que será o quê? What do you mean? Ele não vai morrer. O pastor Nam não morre. Para de chorar. 하지 말아요. Stop crying." E eu perguntei, quem foi que mandou o pastor Nam para Filipinas? Send Pastor Nam Kyung-hyun to the O Philippines. pastor Park que mandou? 했나요? Did Pastor Ok-soo Park send him? 아니면 저 Ou foi a missão que mandou? 보냈나요? Or did the mission send him? Foi Deus quem o mandou. Por que que Deus mandou? 했습니까? Why Para would he pregar o evangelho. He was sent to preach the gospel. Então ele não acabou ainda o trabalho do evangelho. Ele é muito jovem para morrer, ele não vai morrer. 안 죽어요. He will not die. Quando a missionária escutou isso, ela parou de chorar. I heard those words and she stopped crying. Ah, é, e ela acreditou. Ah, that's right. E a gente desligou o telefone 남 목사 말도 못하고 죽었나? e ela foi para aquele pastor Nam que não podia falar. E falou, querido, o pastor Park da Coreia nos ligou. E ela falou exatamente o que eu falei. O pastor Park falou que você não vai morrer. Pastor Park said you're not gonna die. Ele falou que você veio para pregar o evangelho e ainda há muito trabalho do evangelho para fazer aqui. Of the gospel to be done. E ele falou que você não vai morrer. You're not gonna die. 아무래도 그 E ela falou que quando o pastor Nam escutou isso, ele chorou. Desde então a febre começou a baixar. And on his fever began to E no dia seguinte ele recebeu alta. next day he was
Ele estava bem saudável. Agora ele está bem saudável. 남으로 나 부러운 거. E eu tenho inveja dele porque ele é mais alto e mais bonito do que eu. He's handsome. 여성들이 웃는 얼굴 보면 E esses dias eu vejo ele sorrindo, eu fico tão grato por isso. 자, 이제 우리 속에 고정적인 내 생각이 오래 묵어 있고 Dentro de nós tem aquele coração, aquele pensamento fixo que está por muito tempo. 근데 우리 속에 오래 있던 이 생각이 E esse pensamento fixo foi formado como? For a long time, how were they formed? 여러분 공주의 O príncipe da potestade do ar Power of the air. falou para o primeiro homem Adão. Spoke to the first man, Adam. 하나님의 선악을 하게 Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fruit of the knowledge of good and evil. 근데 사탄은 Mas Satanás falou para Eva: But Satan said to Eve, é certo que não morrereis. "You will not surely Seus olhos se abrirão 가죠. e você vai se tornar como Deus. and you're gonna be like God." Deus não quer isso, por isso ele não deixou você comer. That's why he didn't let you eat it. 아담 하나님 Embora Adão foi criado por Deus, Was created by God. 조물 저 피조물이 ele era uma criatura, mas ele queria ser igual a Deus. 하나님의 말씀을 거역하고 E ele rejeitou a palavra de Deus e escutou a voz de The Satanás. voice of Satan. 그때부터 Desde 우리 então, 마음에 o poder de Satanás sobre nós é muito grande. In our hearts, the power of Satan to control became great. 요한복음 Em João capítulo 13, versículo 2. 13, verse 2. 마귀가 Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. 예수를 팔려는 생각을 넣었거든요. Put in the heart to betray Jesus. O diabo, o espírito mal, não é um ser físico. A gente não consegue enxergar com os nossos olhos, a gente não consegue tocar com as nossas mãos, mas 그렇지만은 porque ele é um espírito, ele não tem aquele, ele não é material, né? A gente não consegue enxergar, mas ele tem poder para trabalhar no mundo do coração. World of the heart. 그래서 그 Então esse espírito mal, Therefore, the evil spirit 가룟 유다 마음에 예수 ele colocou no coração de Judas Iscariotes um pensamento para vender a Jesus. Mas Satanás somente trabalhou em Judas Iscariotes? Não, ele fala para todos nós. he speaks to all of you as well. 그렇기 때문에 여러분에게 Por isso, ele fala muitas coisas para nós. Speaks so many things to you. Faz você ter muita experiência, Makes you have lots of experiences. ter muito conhecimento, Knowledge. 그 여러분 속에 가진 경험 e juntando com a sua teoria, com o seu conhecimento, 말씀을 믿는 te arrasta fortemente para o lado de não acreditar na palavra de Deus. Experiences and lots of your knowledge to pull you in a direction opposite of believing in God. Quando vemos superficialmente, So on the surface, 여러분 진짜 realmente Judas Iscariotes traiu a Jesus. betrayed Jesus. 근데 그 Mas quando a gente entra profundamente naquele 가룟 유다가 자기 생각에 끌려 coração, não é Judas que teve o pensamento para vender a Jesus. 자기 속에는 그 예수를 팔려는 그 생각은 자기 속에 있는 게 Mas o pensamento de trair a Jesus não saiu dele, mas foi colocado pelo diabo. By the devil. 근데 여러분 놀라운 E o incrível é que todos vocês Amazing thing is that all of vivem you sua vida, 알고 têm os seus pensamentos, trabalham, compram sua casa, compram terreno, 사고 buy land, 옷에서 이 compram roupa. Quando vocês fazem tudo isso, do all these things. embora vocês não enxerguem, Although he is, vocês não possam tocar, you cannot touch him. mas tem pensamentos que são colocados dentro de vocês. Satan has put inside of you. Na nossa igreja veio uma jovem senhora Lady who came to my church. e depois de um mês ela recebeu o perdão do pecado. The forgiveness of sins. E um dia essa senhora me pediu um aconselhamento espiritual. E eu me sentei com essa senhora para dar esse aconselhamento. 내가 E eu falei para aquela senhora me falou que se divorciou do marido há 2 anos. E eu perguntei, por que você se divorciou? Porque a nossa personalidade não combina de jeito nenhum. E eu dei risada. Por que você está dando risada? Ah, porque a personalidade não combina, você se divorcia? Pastor, é porque o senhor não conviveu com ele. Convive com ele uma vez, pastor. E eu falei, por que eu vou viver com seu marido? Eu estou vivendo bem com a minha esposa. E eu perguntei, na sua casa tem ar-condicionado?
Tenho. She says, yes, I have AC. E se o seu ar-condicionado tiver muito frio, você vai jogar fora? Too cold, do you toss it out or do you... Você só ajusta. I just Não é verdade? That's right. Então, você tem televisão? Tenho. TV, E se tiver muito alto o volume? the volume's Você joga fora ou você vai ajustar o volume? toss it out or do you adjust it? 요즘 모니터 Hoje em dia, você facilmente pode ajustar. You adjust it, right? Vou ajustar. You adjust. Comparado ao corpo humano, Compared to the human o body, computador, televisão, geladeira, ar-condicionado, é uma máquina muito mais desenvolvida ao corpo humano. TVs or refrigerators or ACs are shabby machines compared to the human body. 진짜 사람의 몸은 O corpo humano, ele é muito detalhado e refinado. The human body is made Ele foi muito bem feito. unimaginably well. Então, irmã, 하느님 이 싸구려 사람 몸에도 싸구려 esse ar-condicionado, máquina de lavar, televisão, tudo isso tem controle remoto para se controlar. The cheap AC, TV, or the washer has the function to adjust. 사람은 그 텔레비전이나 에어컨보다 수만 배, 수천 배 잘 만든 Mas o ser humano é centenas, dezenas, milhares de vezes melhor do que uma máquina. Você acha que não tem uma função para ajustar? Temos, é porque você não sabe. Ela disse, sim, é verdade. 제가 E eu falei, Then I said to her, 남편은 como o seu marido está vivendo? Ele se casou novamente? Não, não se casou. he hasn't remarried. E eu falei, então, volta para ele. Naquele dia, o gratificante é que aquela irmã me escutou. Listen to what I said. 남편하고 Ela ligou para o marido Husband e eles voltaram. together. 장모님이 A sogra ficou tão feliz. 그 좋아하는 E tem uma pessoa que ficou mais feliz ainda. As crianças. Eles ficaram tão felizes. E agora, Now, eu não sei se eles estão se controlando ou não. Mas estão vivendo muito bem. Estão muito bem. 근데 여러분 Então, pessoal, 우리 마음이 특히 한국 사람 이혼을 잘 o motivo dos coreanos se divorciarem bastante 정말 다른 다 냉정하게 é que em todos os outros aspectos eles são muito objetivos. Mas quando tem a briga de casal, eles são muito emotivos. very emotional. Não é verdade? Would you like that too? 그러니까 그 감정 Por causa da emoção eles brigam. Emotions. 자 이제 그래서 내가 정말 조절해서 좀 내가 남편에게 좀 제대로 Então é só ajustar um pouquinho, perder para o marido, não tem problema às vezes. 남편을 양보해 Você pode ceder para o seu marido. 남편 조금만 이해해 E se compreender o marido? Sabe o que eles dizem na minha igreja? Ai, pastor, o senhor sempre fica do lado dos homens. 남자가 양보할까 Por que você sempre fala pra gente ceder pro homem e o homem não cede? Não, o homem também tem que ceder. Não só pros homens. 남자한테 여자한테 그래 하기 이야기할 때 그렇게 É porque eu sou homem e tô falando pras mulheres. It's true for women 자 too. 여러분 이혼할 때 Então, quando as pessoas se divorciam, Divorced. 결혼할 때 사랑했는데 quando se casaram, eles se amavam. Each other. 결혼할 때 내 남편 다 몰랐어 Mas quando se divorciam é porque vocês não conhecem meu marido. I was strict. 계속 모르지 Vão continuar não sabendo, conhecendo. Então, se você não conhecer, você não vai ter motivo para divorciar. Por que você conhece, então? Então, essas coisas você vai ajustando. Se você não ajusta, você se divorcia. E sabe o que acontece depois? São as crianças. 저는 그라시아 Eu criei o Coral Gracias. Fire. 제가 청소년들 Fazendo trabalho com jovens, For the youth. eu me encontro com muitos jovens. 정말 청소년들 그 자체가 Os jovens em si são uma flor. 늙은 저하고 젊은 Entre eu e o pastor Joseph, quem é a mais flor? Cheio de ruga no rosto, cabelo branco. Eu já tô velho. Quando eu vejo o pastor Joseph, ele é tão jovem e bonito. Young and so handsome. 젊은
A juventude em si é uma flor. É agradável. Mas dentro deles, eles têm inimagináveis feridas. Porque os pais se divorciaram e eles estão vivendo debaixo da madrasta, padrasto. Então, eles têm tantas feridas que eles não podem expressar. 물론 이혼하고 싶어 한 Claro que os pais não se divorciaram porque queriam. 이혼하면 산지를 죽이겠다 막 그런 마음이 E algumas pessoas não têm escolha, mas se continuar assim, a gente vai ser destruído. 일들 속에 Mas nessas coisas tem o espírito mal que trabalha no nosso coração. E aí você só enxerga o ponto negativo da esposa, o ponto negativo do marido, e faz a gente ter aquele conflito e a emoção começa a se aflorar. Calma, querida, calma. Não, calma. Eu fico tão louca por causa de você. 그렇게 Então é assim que o espírito mal trabalha e a gente é enganado. E é assim que Satanás trabalha de uma forma simples. Então escutem, pessoal. 낫겠다고 소망을 가지고 O comandante Naamã foi para Samaria com esperança de ser curado da lepra. 외국에 가는 것 좀 그렇고 E para um comandante 알리는 것도 né? E para um comandante deixar com que as pessoas soubessem que ele estava com lepra, ele foi silenciosamente. E o profeta de Deus, Eliseu, falou: vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão, 여전하게 e a sua carne vai ficar limpa. 나만의 올 수가 있다. E quando ele escutou isso não combinava com o pensamento dele, porque ele pensou que ele sentaria numa cadeira, seria servido uma bebida, e ele cumprimentaria, e eles conversariam, e aí ele mandaria entrar, assim, e ele, para curar minha lepra, ele ofereceria ouro, prata, e voltaria para casa celebrando. Mas foi completamente diferente. Vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão, o servo de Deus falou. E você vai ser curado e vai ser limpo. Então, o que estava trabalhando no coração de Naamã? A sua emoção aflorou e trabalhou nele. E ele ficou irado. Lá em Damasco tem os rios Jabana e Farfar. São rios muito mais limpos, claros. Eu podia me lavar lá. Wash there instead. 하나님의 통을 문 거치고 와서 나와서 요단 7 목욕 하면 되는데 Então, era só. O homem de Deus falou: lava-te 7 vezes no Rio Jordão e ele vai poder ser curado. Mas ele ficou bravo. 이거 열왕기하 5장 Pessoal, essa palavra está escrita em 2 Reis, capítulo 5. Isso é a palavra de Deus. E o que realmente aconteceu está escrito aqui. 여러분이 Isso acontece com vocês também, acontece comigo também. 하나님의 귀한 은혜 Para eu receber a preciosa graça de Deus, Precious grace. a minha emoção 말리지 않고 Don't get não fica perdido na sua emoção. 하나님의 말씀 그대로 Se você aceitar a palavra de Deus exatamente como ela é, it is 여러분 진짜 놀라운 isso é incrível. pleasing everyone. 이야기를 Então vamos falar sobre isso. 3장 20 Em Romanos 3, 23 está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Have sinned and come short of the 하나님과 우리 glory of 사이에 God. 죄가 이렇게 Então tem o pecado que está bloqueando a gente de Deus. O pecado está bloqueando. Então a gente não pode alcançar a glória de Deus. 3절에 분명히 우리 No versículo 23, com certeza a gente é pecador e a gente não pode alcançar a glória de Deus. Mas no versículo 24 aparece Jesus Cristo. Jesus. 그분이 우리의 E ele nos remiu dos pecados. 우리 죄의 Ele pagou pelo salário do pecado 건져줬어요. e nos tirou do pecado. Então, pela graça de Deus, God 아무 대가 sem preço nenhum, de graça, freely 없다 할 수 있는 nós fomos justificados. 하나님이 우리를 Deus nos vendo us. diz que somos justos. 하나님 재판 Deus é o juiz. Por quê? Why? 예수님 십자가에 못 박혀 Jesus Cristo morrendo na cruz, porque ele perdoou todo o nosso pecado, porque não tem nenhum pecado que sobrou, por isso ele fala que a gente é justo. Escutem bem, pessoal. Please listen. Isso é uma verdade. 로마서 3장 24절 Em Romanos 3, 23, Right after Romans 3:23 is é verso o quê? Versículo o quê?
Depois é o versículo 24. 바로 그 옆에 Tá do ladinho, não é? after, right? 자, 23절은 No versículo 23 fala que a gente é pecador. We're sinners. 24절 E no versículo 24 fala que a gente foi lavado e limpo do pecado We are clean, we are e right. que somos justos. Então, qual palavra é melhor para nós? 23절이 É o versículo 23? 3? Hein? Is it verse 23? É o versículo 24 que é o bom, não é? Good one, right? Escutem bem. Listen carefully. Mas But 수많은 사람을 eu encontrei tantas pessoas. 3절 모르는 사람 Quase todo mundo conhece o versículo 23. Mas 24 eu nunca encontrei ninguém que conhecesse. 24. É incrível, né? Amazing, isn't it? 그렇지 않습니까? Isn't that true? Não é verdade? 우리 눈에 23절 나 23, eu cometi pecado. Não, eu não posso. Oh, mas eu sou justo. Oh, nossa, que incrível. Jesus me justificou. It says I'm justified. Whoa, by the grace of God. This is amazing. Mas o incrível não é que eles não leram o versículo 24. 24. 23절 읽으면 24절 Se eles leram o 23, leram o 24 também. 24. Eles leram. People read it. Mas Satanás começa a embaçar a nossa visão. Então o 24 não sobra ao nosso coração, somente o versículo 23. 어느 나라에 Uma vez eu fui num país e eu recebi um telefonema. Eu não sei como ele descobriu meu telefone. Ele falou, pastor, eu sou reitor de uma universidade. 목사님 계시고까지 제가 8시간 차 Para eu ir até onde o senhor está, eu tenho que viajar 8 horas. 목사님 하면 Pastor, eu quero partir agora para me encontrar com o senhor. Pastor, o senhor vai poder conversar comigo? 못 만나면 Se o senhor não puder, 그냥 돌아오고 então vai ser difícil eu voltar, fazer toda essa viagem e não me encontrar com o senhor. Ah, então eu falei, vem! E aí ele veio. Veio tarde. Mas aquela noite eu estava tão cansado. Eu falei, ai, vamos conversar amanhã de manhã. E era bem tarde da noite. E ali no dia seguinte de manhã eu falei com ele. Olha, eu falei, escuta bem. 그래서 로마 3장 23절에 Eu li para ele Romanos 3:23. 총장님이 E o reitor falou, ah, eu já decorei esse versículo. Verse very well. E eu falei, tá, versículo 24, você lê. Ele leu. E ali tá escrito o quê? Ele falou assim que se eu orar bastante, meu pecado vai ser perdoado. Não tá escrito isso. Isso é uma verdade que aconteceu. Isso realmente aconteceu. Eu falei, não, lê de novo. Read it. Se eu for fiel, meu pecado vai ser perdoado. Difícil de acreditar nisso, né? Mas é uma verdade. It's true. Satanás nos engana. Entendem? Do you understand? Certo? Is that right? 23절은 Eu conheço o versículo 23. 24절 안 사면 Mas quase ninguém conhece o versículo 24. 24. 어떻게 이럴 Como 수 que isso 있어? pode acontecer? Could this be? 우리에게 유익한 건 23절이 O que é bom, o versículo 23 ou 24 pra gente? 23절은 우리가 뭐 하나만 Então, o versículo 23, sabendo ou não, não vai fazer diferença pra gente. 24절은 Mas o versículo 24 é algo incrível pra nós. 예수 한 물어봐. Mas deixa eu perguntar pra vocês. Para os que frequentam a igreja, você conhece o versículo 23? 거의 웬만한 Ah, quase todo mundo conhece. 나하고 운명이 같기 때문에 Por quê? É o mesmo estado que você. 24절은 진짜 우리가 알아야 중요한 Mas o 24, realmente precisamos saber desse versículo. 멀리 떨어져 있는 Não 게 tá longe. Far away. Tá logo do Right there, lado. right next to it. 내가 만난 수많은 Mas de tantas pessoas que eu me encontrei, People that I've met. nenhuma pessoa conhecia o versículo 24. 혹시 여러분 Por acaso não foi assim com vocês? Like that? Se foi assim, levanta sua mão. And if you were like that. 예. Sim, muitas pessoas estão levantando a mão, né? 그래요. É verdade. 왜 이런 일이 일어날까요? Por que será que isso acontece? Satanás está trabalhando em seus corações. 내 마음 No meu coração, no coração de Judas Iscariotes, no coração do pastor Joseph, no coração de André, no coração de Pedro, no coração do apóstolo Paulo. Paul's heart Satanás está trabalhando. works. Vocês não sentiram assim, né?
Por isso, That is why 여러분 성경 앞에 내가 vocês têm que ser objetivo diante da palavra de Deus. Deixem todas as outras palavras de lado, seus pensamentos de lado. Jogue fora suas emoções. Lendo a Bíblia, 제가 한 번은 uma vez antes de eu ser salvo, naquele tempo eu lia bastante a Bíblia. 이제 제가 막 그때 어려운 Porque naquele tempo eu estava com muita dificuldade. E eu somente lia livros. Eu não tinha dinheiro para comprar livro. E eu vivia num lugar chamado Songsan. E eu escutava que na casa de tal pessoa tinha um livro. E eu lá implorava. E eu pedindo emprestado o livro. Eu lia a noite inteira e depois eu devolvia o livro. 대화 불안 E um livro que eu li sobre crime e punição. Esse livro foi muito legal. 러시아 상페테르부르크 Lá em São Petersburgo, na Rússia, é um crime que aconteceu lá. 전당포가 있고 Tinha... 그 골목 eu fui lá e vi todas as ruas. 너무 기억에 E é uma coisa que eu não me esqueço. Aquele livro foi muito emocionante. 한꺼번에 한 번에 두 번 E teve uma cena que eu li 2 vezes. 그리고 난세 E a terceira vez, eu só li as partes importantes, as partes legais. 오래전 이야기. Foi há muito tempo atrás. 자 그때 뭐 Eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos. Foi naquele tempo. long ago, E o livro era muito legal. 그 이제 주인공의 라스콜니코프라는 E tinha o personagem principal, é o chamado Laskov Ninikov. 전당포 노파를 Ele matou um senhor idoso e ele estava fugindo de um policial. 긴장은 그게 내가 꼭 형사에게 쫓기는 것 같은 Então eu fiquei tão emocionada que parecia que eu estava fugindo do policial. run from the cop. 그렇기 때문에 여러분 오늘날 소설 모든 소설은 Então todos os livros 여러분 마음에 감정을 끌어내요. começam a puxar a sua emoção 감정을 만족시켜. e satisfaz a tua emoção. 여러분 이 성경은 Mas essa Bíblia 감정을 넣으면 안 돼. não pode adicionar emoção nela. 내가 똑같이 예를 들어서 조셉 목사님에게 100불을 Vamos supor que eu dou $100 para o pastor Joseph. 근데 예를 들어 막그 100불 받고 고맙습니다. E o pastor Joseph pega esses $100 e fala, obrigado. 근데 집에 막 돈이 꼭 100불이 필요한데 E naquele momento ele realmente precisava desses $100 em casa e ele não tinha onde arranjar. E ele foi, 100불 딱 주면 e aí um dia eu dei para ele $100. 감사해 막 감동 Ai, pastor, muito obrigado. Ele vai ficar emocionado. 같은 100불인데 It's the same $100. É o mesmo $100. Same $100. 감정에 따라 달라질 수가 있어요. É o mesmo $100. Mas dependendo da emoção dele, pode ser diferente. Quando é diferente, ele não se esquece. Ai, muito obrigado, pastor. Ai, o que eu faço com essa... Ai. Like this grace is amazing. That's how it feels. 근데 안 그럴 때는 100불 주면 Mas quando ele não se sente assim, tá. 고마워요. Ele vai sentir, obrigado. That's it. E assim, 똑같은 100불이 It's the same é o mesmo $100. Mas se você adicionar emoção, vai aumentar ou diminuir. 성경은 A Bíblia, 그대로를 표현하기 para expressar exatamente como ela é, it is. desde Gênesis até Apocalipse, Genesis to Revelation. através de toda a Bíblia, foi tirado toda a emoção. Se você misturar a emoção, então, de acordo com essa emoção, vai ser grande. Então, vai parecer maior ou menor. Quando você leu aquele livro, você vai ser conduzido pela sua emoção. Então, Jesus foi crucificado na cruz. E as mulheres estão chorando, triste. Se tivesse escrito... Então, se fosse assim, ia estar cheio de emoção, né? Mas a Bíblia está falando, Jesus foi crucificado. Tirou toda a emoção. Quando Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, ele ressuscitou. Em 3 dias ele ressuscitou. A Bíblia extraiu a emoção. Quando você adiciona a emoção e a emoção trabalha,
truth itself will not be Então, ela não vai passar exatamente como ela quer. 그러나 감정이 없는 상태에서 Então, quando você, sem emoção, quando você sente o trabalho de Deus, então seu coração vai ficar emocionado. Então, até aqui eu falei, vamos falar sobre o comandante Naamã. 나만 장군이 O comandante Naamã vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão e você será curado da sua lepra. washed and be clean. 근데 사탄이 나만 Mas Satanás começou a controlar a emoção do Naamã. 내 생각에는 No meu pensamento, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor de seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. 자기 생각 Ou seja, a forma de cura era diferente do seu pensamento. E o que eu quero falar? 나만 장군이 문둥병 나을 수 있으면 O comandante Naamã podia ser curado da lepra, 왜 다메섹 mas por que ele queria voltar para Damasco? To return to Damascus. 감정 Por causa da emoção. Emotion. Por causa da emoção. Estão entendendo? 사탄은 그런 거다 동원해 Satanás começa a fazer surgir tudo isso. 하나님의 세계에서 못 들어가도 Ele trabalha fortemente para bloquear a gente da gente entrar no mundo de Deus. 요단강 일곱 목욕해라 Vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Ah, sim, Senhor, entendi. Ah, eu vou me lavar 7 vezes no Rio Jordão. E ele foi e lavou 7 vezes. E se ele não fosse curado? Por que que você falou isso? Eu não fui curado. Você falou que ia ser curado. Então, seria apropriado ele ficar bravo agora. Mas ele queria voltar para Damasco porque estava irado. Mas quando seus servos viram, 장군이 정말 냉정하신 분 o comandante é uma pessoa objetiva. Guy usually. 다메섹 정말 요단강 일곱 목욕하면 É só ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão, mas por que que ele tá irado? Ele não é assim. 영이 작용하는 Isso é o espírito mal trabalhando. 좀 꺼내봐 Vai falar. Não, vai você. Senhor. O profeta Eliseu falou para você se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Mas por que que o Senhor não está indo? O Senhor está voltando. Vamos lá se lavar. E tá calor hoje. Ai, estamos suando. Não vai ter problema. 먼길 왔으니까 목욕가 좀 쉬라고 그런 거 Eu acho porque o Senhor, o homem de Deus, queria que você tomasse banho para descansar. Vai lá, lava-te 7 vezes. 그러면 안 E se ele tá falando que você vai ser curado, 해보는 então vai, tenta. 사실이지 Não é verdade? Right? Ele nem tentou e ficou irado e tá voltando sem fazer nada. Por que que a Bíblia fala isso? Is the Bible talking about these things? Abrindo a Bíblia, 진지하게 성경이 뭐가 말하는가 sinceramente vendo o que a Bíblia diz. 생각이나 Ao invés disso, Satanás coloca nosso pensamento, emoção, cobiça e ideias. E faz a palavra de Deus ficar embaçada. A palavra ela é muito clara. Short and simple. 그래 이제 하인들이 막 Mas os servos disseram: 내 아버지 Senhor, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Prophet told you to do something greater, wouldn't you have 문둥병 done it? 낫게 하려고 뭐금 얼마 6천 개뭐 의복 뭐 은이 얼마 뭐 막 가져왔잖아. Então, para ser curado, ele trouxe ouro, prata, vestimenta. 왜 그러면 Mas ele só falou para te lavar. O que que tem de mais nisso? O que está escrito na Bíblia? 하나님의 말씀 Porque, mais do que na palavra de Deus, a nossa emoção, o nosso pensamento, Satanás trabalha nisso tudo e faz com que a gente não aceite a palavra de Deus. 나만 장군 어떻게 하면 Então, o que Naamã precisava fazer? 화를 내야 할 Ele não precisava ficar irado. Era só ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão. É uma palavra simples. Porque Jesus lavou nosso pecado. É uma coisa muito simples. Mas Satanás, com muitos pensamentos, ele nos arrasta para uma direção oposta da palavra de Deus. Por isso se torna problema. 정확하게 Pessoal, vamos falar claramente. 로마 3장
Em Romanos 3:23. Nós cometemos pecados. Nós somos pecadores. A vida inteira eu pensei assim, até os meus 19 anos. Mas, quando eu tinha 19 anos, eu li Romanos 3:23. E li o 24 também. No versículo 24 diz o quê? Que fui justificado. Está escrito na Bíblia coreana, né? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, sendo justificados. A Bíblia coreana fala o resultado no final, né? O processo e o resultado sendo justificados. Mas a Bíblia em inglês é o contrário à ordem. Sendo justificado. Você foi justificado. Por quê? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados. A Bíblia em inglês primeiro fala o resultado, sendo justificado. Por quê? Porque Jesus, ele remiu todos os nossos pecados. Mas a Bíblia em coreano fala que porque o nosso pecado foi remido, nós fomos justificados. Então, Deus e eu brigamos. Deus diz, você é justo. Não, eu sou pecador. Não, você é justo. Não, você é justo. Você é justo. Não, eu sou pecador. Então, muitas pessoas no mundo inteiro estão tendo essa luta. Pessoal, Deus é o juiz. Se Deus diz que é justo, então nós somos justos. Hoje em dia, muitas pessoas dizem, Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ainda dizem que são pecadores. E assim, ficando com 50, 60, 70 anos e perto da morte, eu tenho que ter meu pecado lavado, eu tenho tantos pecados, e diante da morte, fica inseguro, eu sou pecador, se eu morrer eu vou pro inferno, eu cometi tantos pecados. Quantas mil pessoas estão morrendo dessa forma infeliz? Algumas pessoas vêm para o culto de madrugada e choram na montanha. Por quê? Porque eu cometi pecado. Então é certo eu dizer que eu sou pecador. Eles pensam assim. Mas o importante é que quando eu cometi pecado, o julgamento de dizer que eu sou justo ou não é feito por mim, é pelo juiz. Deus é o juiz. Ele diz, você pecou e você não pode entrar no céu, mas Jesus lavou todos os seus pecados, por isso você é limpo, é justo, é santo. Versículo 24 fala isso. Versículo 23 diz que eu sou pecador. Por isso, qual a diferença entre o versículo 23 e 24? No versículo 23, nós cometemos pecados, e porque Jesus Cristo não veio, nós nos tornamos pecadores. A diferença do versículo 23 e 24 é porque eu cometi pecado, mas derramando sangue na cruz, porque todos os nossos pecados foram lavados, por isso nós fomos justificados. Pessoal, não briguem mais. Tudo bem brigar comigo, tudo bem brigar com o pastor Joseph, mas não briguem com Deus. Se Deus diz que é justo, então você é justo. Não briguem com ele. Joguem fora seu pensamento. Independente do pecador que você pensou que você fosse, se Deus é quem julga. Se Deus diz que você é justo, então você é justo. Crer nisso é crer em Deus. Isso é acreditar em Deus. Isso é tão incrível.
Tem um missionário Lee Jong-do. 어느 날 마음에 Um dia entrou um pensamento errado dentro dele. 정말 아프리카 불을 꺼내 섬기는 더 E realmente ele estava missionando muito bem nos idiomas em francês lá na África. 그래가지고 진짜 Ele realmente estava trabalhando bem. good at doing his work. Um missionário muito precioso. 이번에 마음이 Mas ele teve um coração Entered his heart, 교회를 e, abandonando a igreja, left the church, fugiu. and ran away. Depois a gente descobriu que ele estava em Mashan e estava trabalhando como pedreiro. 아내가 한편에 E a esposa sempre ficou falando para o marido, mas ele não escutou. 근데 Mas um tempo atrás, né, eu encontrei com ele 여러 가지 많은 이야기 e ele pensou muitas coisas diferentes, muitas coisas, mas ele se libertou de todos esses pensamentos His heart. 다시 이제 복음을 전하고 e ele foi novamente fazer o trabalho do evangelho. 우리 모든 형제 Todos nós ficamos felizes. Realmente, ele é como um filho para mim, é como um neto para mim. 막 가면 어제 가면 Mas ontem ele foi e eu fiquei tão e ele ficou tão feliz e todos nós ficamos emocionados por causa de um pensamento que entrou no coração dele, conduziu ele para um caminho errado, né? Tem pessoas que caem assim no jogo de aposta, na droga, na bebida. O espírito mal trabalha. 내려오는 하나님의 말씀 Pessoal, mas na palavra de Deus, 그냥 다른 생각 agora jogue fora todos os seus pensamentos. 나만약은 무슨 생각을 가지고 Independente do pensamento que o comandante Naamã tivesse, ele jogando fora tudo isso, 하나님의 말씀을 ele aceitou a palavra de Deus através do profeta Eliseu e ele foi curado. Ai, eu tô curado! E todo feliz, ele vai para casa, batendo no seu cavalo. Vamos, vamos! E quando a charrete chegou na frente de casa, ele, assim que estacionou a charrete, querida, eu tô curado! E ele chorando, sorrindo, olha aqui, olha aqui, olha aqui. 얼마나 Imagina quão felizes eles não estavam. E a esposa estava tão feliz. E de repente viu a menina. Ai, por tua causa eu tô curado. É algo tão agradável de se ver. 이런 복음하고 우리 마음을 연결하는 E o Senhor conecta o nosso coração com o evangelho dessa maneira. Mas Satanás, ele quer bloquear a gente de Deus. As pessoas vão para a igreja e Satanás, com o seu próprio pensamento, tem muitas coisas que não combinam com o nosso pensamento. As pessoas cantam: ai, pelo seu sangue nós fomos remidos. Blood of the Lamb. 기쁜 날 Dia feliz, no dia em que Jesus lavou todos os meus pecados. Washed my sins away. Vamos orar. Let's pray. Senhor, perdoe esse pecador. Sinner. Não combina. Victory. 뭘 한지 O que eles estão falando é contraditório. 끝나기 주나 다시 끝나기 Com certeza eles falaram que estão felizes no dia em que Jesus lavou meus pecados. Agora não vamos mais ser enganados. To say this Para falar sobre isso na Bíblia, tem muitas palavras que nos mostram isso. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, 또 예수 안에는 sendo justificados mediante a redenção que há em Cristo Jesus. being justified freely by his grace. Sendo justificados gratuitamente. Essa palavra é para vocês e para mim. And for me. 여러분 우리가 죄인이나 Vamos escutar a voz de Satanás que diz que a gente é pecador? Sinner, Ou vamos crer na palavra de Deus? believe the holy word of God. Não tenham a sua emoção, mas de uma forma objetiva, através do sangue de Jesus, pela sua remissão, pela graça de Deus, de graça, sem fazer nada, Without any works. 의롭다고 nós fomos justificados. Justified. A irmã, o irmão, o idoso, o jovem, The young,
Ele diz que todos nós somos justificados. Nós temos que crer nisso. Mas hoje em dia muitas pessoas dizem que Jesus foi crucificado, mas ainda dizem que são pecadores. É algo muito triste. Por isso nós pregamos esse evangelho. O evangelho é para o sujo pecador. Jesus morrendo na cruz, ele nos justificou. Pessoal, não creiam em outra coisa. Creiam em Romanos 3:24. Na Bíblia tem muitas palavras assim. O sangue de Jesus já lavou todos os seus pecados. Amém. Vamos orar? Santo Deus Pai, nós agradecemos diante de Ti. Mais do que nós dizermos que somos pecadores, nós somos muito felizes em dizer que nosso pecado foi remido. Que todos nós possamos cair nessa felicidade e que o Senhor permita com que todas as pessoas recebam a remissão do pecado, porque na cruz o Senhor já pagou todo o preço do pecado, mas Satanás está nos enganando e nos prendendo, principalmente os nossos pastores do CLF, que o Senhor permita que eles possam conduzir os seus membros recebendo perdão do pecado e que eles possam se libertar do pecado. Nós temos muitos pecados, mas Jesus já nos perdoou de todos os pecados. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal.